Olá, prezados e prezadas. Mais uma vez estamos aqui para divulgar o boletim semanal do Sindicato das Autoescolas e Centro de Formação de Condutores do Estado de São Paulo. Lembrando sempre que este sindicato é o único órgão patronal oficial representante da categoria no Estado de São Paulo. Essa semana nós tivemos uma reunião com a diretoria de habilitação no Detran São Paulo, na sede do Detran. A diretora de habilitação, Thalita Rodrigues, além do superintendente da capital, o João Neto, além também do responsável pelo credenciamento de processo administrativo e fiscalização, o Eric Vetter, e Magno de Souza, Priscila Meyer e Emerson Xavier, todos esses representantes do Detran e o sindicato representado pelos seus diretores. E os assuntos, logicamente, são aqueles que diz respeito a todos nós no Estado de São Paulo, a todos os CFCs. A questão dos credenciamentos, nos casos de abertura, de mudança de endereço, de transformação de CFC, que ainda continua demorando, ainda continua com prazos muito extenso para sair a publicação. E isso tem uma justificativa, não total, mas parcial. Por quê? Porque aquilo que nós já falamos em outros vídeos, normalmente a unidade de trânsito manda para a sede do Detran São Paulo a documentação incompleta. Quando manda com a documentação incompleta, esse processo fica parado, retorna, aí fica aquele vai e vem, aquele ioiô, e o tempo passando. Por isso que muitas vezes demora a questão do credenciamento de CFCs em casos de mudança de categoria, em casos de mudança de endereço, enfim. Então é importante que vocês verifiquem com a sua unidade, para quando eles mandarem a documentação para a sede, mandem em ordem, de acordo com o checklist que foi publicado pelo Detran, para que essa publicação saia rápido, desde que a documentação esteja em ordem. Tudo bem? Sobre o ajuste do sistema ECNH, o que nós estamos solicitando, e mais uma vez solicitamos nessa reunião, é que a empresa responsável pelo processamento de dados, que é a Prodesp, ela, quando tiver alguma inconsistência, alguma instabilidade no sistema ECNH, que eles, de pronto, já faça a chamada geral, já divulgue o número do protocolo, porque o que está acontecendo é que o aluno fica ali ao lado do instrutor até abrir a aula, não consegue abrir, depois que meia hora, 20 minutos, que o aluno já perdeu de aula, aí é que vem o protocolo, quando vem, naquele momento. Isso acaba prejudicando o cidadão, prejudicando o aluno. Então, como era antes, tem uma instabilidade, tem alguma situação que não vai permitir que for colete a biometria, que já faça a chamada geral, já dá o protocolo para que o aluno possa sair, o candidato possa sair e tomar a aula dele normalmente, sem prejuízo. É isso que nós pedimos, isso nós tínhamos lá atrás, depois desapareceu, e agora nós estamos pedindo novamente para evitar esse transtorno ao cidadão. Outro detalhe também é sobre o fluxo de veículos, para inclusão e exclusão de veículos de autoescola. Aqui na capital está modificando, está mudando aos poucos, mas é um assunto que vai ser divulgado posteriormente. Continua do mesmo jeito que era em todo o estado de São Paulo. Você compra o veículo, você leva para fazer a colocação da faixa e do duplo comando, pega a nota fiscal do duplo comando, faz o laudo do Inmetro, junta o laudo do Inmetro na documentação do primeiro registro do veículo, de primeiro emplacamento, aí vai sair como categoria aprendizagem e vai sair constando a modificação de acordo com o laudo do Inmetro. Então esse fluxo, depois de tudo isso, é feita uma vistoria pela unidade de trânsito, ou Ciretran, aqui em São Paulo pelo Detran, para colocar no sistema ECNH. Por enquanto é assim. Se houver alguma modificação, nós vamos informá-los. A outra questão também é a questão dos bloqueios dos veículos de CFCs. Semana passada nós tivemos muitos casos de CFCs bloqueados, e isso se deu em razão de que muitos não complementaram, não completaram a documentação em relação ao alvará, ao credenciamento de 2022. Muitos faltando um ou outro documento. Só que o que nós questionamos ao Detran é o seguinte: Detran, 2 anos após, faltou algum documento?
Por que não notifica o CFC e o CFC tem um prazo para apresentar essa documentação, ao invés de bloqueá-lo? Porque os CFCs que não manifestaram interesse nenhum em renovar o credenciamento, em 2022 ou 2023, o DETRAN já puniu esses CFCs no final do ano passado, bloqueando todos eles, porque não deram entrada em nada, absolutamente nada. Né? Agora, os CFCs que deram entrada e porventura falta um ou outro documento, por que não notifica e dá um prazo para entregar esses documentos, ao invés do CFC acordar e ser surpreendido com um bloqueio? Eu acho que é muito mais racional, muito mais prudente, né, fazer isso. Se deu prazo, o CFC não cumpriu, aí sim, eu acho que cabe um bloqueio. Mas não é o que está acontecendo. Os CFCs foram bloqueados sem notificação, e sem o direito de ter um prazo para apresentar os documentos. Por quê? Eles manifestaram interesse em renovar o credenciamento, manifestaram interesse em fazer a manutenção do credenciamento em 2023. Se falta um ou outro documento, que logicamente notifique e dê o prazo adequado. Isso também no caso dos veículos, que são vistoriados muitas vezes e, de repente, você é deparado com o bloqueio daquele veículo. Mas eu não fui notificado sobre nada isso. Não recebi dizendo que uma notificação dizendo que o veículo está bloqueado ou vai ser bloqueado porque faltou um equipamento, por algum problema que o veículo tenha, seja qual for. Né? Não foi notificado. Simplesmente o veículo foi bloqueado. Tá? Aí você leva aqui na capital para a vistoria, chega lá na vistoria, depois de sanada a questão, o vistoriador diz, não posso fazer porque não tem a notificação. Bom, mas se eu não recebi a notificação, como é que eu vou fazer então? Aí, depois de tratarmos junto ao DETRAN, junto à diretoria de habilitação, junto à superintendência da capital, ficou convencionado aqui na capital que aqueles que não foram notificados, será tirado um extrato para saber o motivo do bloqueio lá na hora, no local da vistoria, e, logicamente, se o veículo estiver em ordem, vai ser vistoriado e a pessoa vai mandar o laudo pelo SEI. O laudo da vistoria para que o veículo seja desbloqueado será tramitado pelo SEI. Tá? Então, o que nós estamos questionando, e o cerne da questão aqui, chama-se o quê? Notificação. Nós precisamos saber por que nós estamos sendo bloqueados. Nós precisamos saber por que o CFC foi bloqueado. É importante que se enxergue o tamanho do prejuízo e o tamanho do problemas que se cria no CFC quando se bloqueia sem uma devida notificação. O prejuízo que causa para essa empresa, para todos aqueles que dependem dessa empresa, todos que estão envolvidos com aquela empresa e os seus clientes, principalmente o cidadão. Então, por isso que nós precisamos sim ser notificados. Não estamos nem entrando no cerne da questão, na essência da questão, o motivo que deu o bloqueio, mas nós precisamos ser notificados. Tudo bem? Outro assunto também é o recadastramento. Nós falamos sobre isso ontem, inclusive, no vídeo só sobre recadastramento. Tão logo saímos da reunião com a diretora, com o DETRAN, nós fizemos um vídeo falando que esse recadastramento, as pessoas estão recebendo esse comunicado, e nesse comunicado diz que está deferido ou está indeferido, e tem um link ali para que você possa fazer a manifestação. Foi corrigido essa questão, porque você acessava esse link e não tinha nada, lá dizia que não tinha que fazer novo recadastramento. Foi corrigido, agora nós temos como nos manifestar e também, na manifestação, solicitar que eu faça um novo recadastramento, vamos dizer assim, um novo recadastramento. Então, o DETRAN deve se manifestar também quanto a um prazo para que as pessoas possam efetuar esse novo recadastramento, aqueles que foram indeferidos, por algum motivo, e, logicamente, nesse período, segundo a orientação e informação que nós temos do DETRAN, não há que se falar em bloqueio. O DETRAN vai dar um prazo, vai ser feito esse recadastramento, e sendo feito, estando ok, logicamente, e a pessoa fazendo dentro do prazo não está sujeito a bloqueio algum. Somente mesmo se não o fizer, depois de dado o prazo que o DETRAN vai sinalizar, e isso provavelmente na próxima semana. Então, fiquem tranquilos, não há bloqueio de CFCs por questões de recadastramento nesse momento. Nesse momento, nós estamos recebendo o resultado, depois de analisado se foi deferido ou indeferido, e qual é o caminho que eu devo tomar. Tá bom? Se vocês tiverem alguma dúvida, por favor, entre em contato conosco, com o sindicato, para nós sanarmos. Tá ok? Um outro problema que também nos deparamos e ainda estamos em busca de uma solução junto com o DETRAN, é que
muitos CFCs, não só aqui na capital, mas no estado, fizeram os exames que foram realizados no dia 19 de abril, exame prático, onde o candidato foi reprovado, por exemplo, e esse candidato não voltou para o sistema para ser remarcado o seu exame. Mais uma vez, ontem solicitamos ao Detran, estamos encaminhando, inclusive CPFs de candidatos também que foram aprovados e sequer a CNH for emitido. A diretoria de habilitação do Detran São Paulo pediu para que nós mandássemos essa relação, o CPF, tá, para que possa corrigir essa questão. Candidato que fizer exame no dia 19 de abril. Tudo bem? E por último, eu gostaria de falar da nossa reunião regional, que vai acontecer no próximo dia 15, na cidade de Ribeirão Preto, né? 15 de maio. E as inscrições estão abertas. Nos primeiros 10 dias, as inscrições ficaram abertas somente para os associados. Agora, você que não é sócio do sindicato, que queira se inscrever, entre no site do sindicato, pode fazer a inscrição, tá? E nós também estendemos para uma área maior de atendimento dos CFCs, inclusive agora também a região de Araraquara. É só vocês se inscreverem, as vagas são limitadas, tá? E a inscrição, ao que me consta, ao final dela, vocês têm que imprimir um comprovante que foram inscritos, para que apresentar no dia da reunião. Só poderão participar da reunião aquelas pessoas que levarem o seu comprovante de inscrição, porque tem as vagas limitadas e é claro que nós só podemos atender quem se inscreveu previamente. Tudo bem? É importante a participação de autoescolas, de CFCs da região de Araraquara, de Ribeirão Preto, de Franca, de Barretos, né? Aliás, no site do sindicato tem a relação das cidades dos CFCs que podem se inscrever e participar dessa reunião. Lembrando sempre que vagas limitadas, a hora que atingir a lotação do ambiente, logicamente nós vamos encerrar as inscrições. Tudo bem? Era isso, muito obrigado e uma boa tarde e um bom final de semana.